Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje eu trarei uma palavra aqui em Pedro. Vou falar da casa do Senhor Deus. Igual muitos dizem que quando você está na igreja ali, antes de você chegar na igreja, o Espírito de Deus está na igreja ali. Aquela igreja de pedra, amém? Só que a palavra não diz isso. Você chegou ali, aí sim o Espírito de Deus está ali. Mas a partir do momento que você não está lá e não tem nenhuma pessoa do Senhor ali não está o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós, amém? Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 2, e está assim, ó. Vamos ler até o 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vartes crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando vós para ele, pedras vivas, reprovadas na verdade pelos homens, mas para com Deus eleitas e preciosas. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual, sacerdote santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, primeiramente ele fala, afastando das coisas malignas, né? Malícias e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, afastando de tudo aquilo que é mal, irmãos, e vindo para o Senhor. Aí nós, os servos do Senhor, como João Batista, pelos religiosos, ele era rejeitado, mas pelo Senhor, ele era pedra aprovada, amém? De tanto que no meio dos religiosos não tinha a palavra de Deus, que era ali nos fariseus, quem tinha a Torá, quem lia a Torá, quem ensinava a palavra de Deus. Eles mesmos não tinham a palavra de Deus, eles só tinham o que o Senhor tinha escrito, mas eles não tinham o Senhor Deus. De tanto que o Senhor Deus pega e leva João para o deserto, o sacerdote do Senhor, para pregar o evangelho, o arrependimento, amém? E batizar os homens ali. E o Senhor, a voz do Senhor estava onde? No deserto, não ali no templo, amém? Então vem aqui que Pedro vai dizer isso, que nós devemos o quê? Ser casa espiritual. Nesse exato momento, primeiro ele fala, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Então ele está chamando todos nós de pedras vivas. Quando juntamos num templo feito por pedras ali, irmãos, quando juntamos, ali está a igreja do Senhor, a casa do Senhor. O Senhor habita dentro de nós. Quando ele faz que você é casa espiritual, é porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Aqui mesmo em Efésios, vamos aqui em Efésios. Efésios, capítulo 2, vamos ler lá embaixo, o versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Olha, morada de Deus. Quando ele fala aqui em 1 Pedro, vós sois casa espiritual, por quê? Porque vocês são morada do Senhor Deus. Jesus disse, se nós guardarmos a sua palavra, virá ele o Pai e habitaremos dentro de nós, fará morada dentro de nós. Isso está onde? Em João. Vamos lá. João 14, versículo 23, Jesus responde e disse, se alguém me amas, guardarás as minhas palavras, e meu Pai o amarás, e viremos para ele e faremos nele morada. Como Efésios disse, que nós somos morada do Senhor. 1 Coríntios também vai dizer isso, que 1 Coríntios vai dizer que vós não sabeis que é corpo, que é templo do Espírito Santo, falando com vocês, com nós,
para que afastar das coisas do mal, porque se um homem justo se junta com a meretriz, ele se torna o que? Abominável. Então vós sois corpo do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Então nós somos templo do Senhor. Nós somos morada do Senhor. Aonde que nós estiver, aí o Senhor está. Entende? Por isso eu falo, sois edificado, casa espiritual. Se vós sois casa espiritual, é porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós, porque o Senhor Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas ele habita em templo feito pelas suas mãos, espiritualmente e também carnalmente. Deus fez nós, ele nos criou e ele criou para ele habitar em nós. Amém? Aonde que ele escreveu o seu nome aqui da terra, onde que nós clamamos, ele ouve lá do céu. Mas aonde que ele escreveu o nome dele foi dentro de nós. Por isso nós somos casa espiritual. O Espírito dele está dentro de nós. Amém? Vamos aqui em Atos. Atos 17. Vai falar assim. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitas de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então ele está dizendo que ele não habita em templo feito por mão de homem. Por quê? Porque ele habita dentro de nós, irmãos. O nosso Senhor habita dentro de nós, aonde que ele escolheu escrever o nome dele. Aquele templo que tinha ali, que primeiro foi o tabernáculo e depois aconteceu ali o templo de Salomão, aquilo era sombra do próprio Senhor Jesus. Aquele templo ali falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer, quando os discípulos estavam olhando ali para aquele templo, João 3, João 2, vai olhar para aquele templo, o Senhor Jesus vai falar que esse templo cairia. Amém? Ele fala com os judeus ali que esse templo cairia, mas no terceiro dia ele edificaria. Então ele está fazendo uma semelhança daquele templo que Deus mandou fazer, como se fosse o templo que seria o corpo de Cristo. E nós somos o corpo do Senhor. Nós estamos no corpo do Senhor, porque o Senhor disse, eu e o Pai viremos e habitaremos dentro de vós. Porque primeiramente Cristo foi esse templo. E nós somos essa pedra que está edificada nesse templo, nesse firmamento. Cristo é a pedra angular, a primeira pedra. Na sequência vem nós, irmãos, o corpo do Senhor. Amém? Vamos continuar. Aí ele fala aqui, ó. E sacerdote santo. Sacerdote santo, primeiramente, quando você se torna casa espiritual, o Espírito do Senhor habita dentro de você, você se torna o quê? Um sacerdote santo. O que o sacerdote fazia na casa do Senhor? O sacerdote cuidava dos pão asmo, ali, amém, da mesa da proposição ali, proposição, ali, o altar do incenso, ali, o altar do incenso de ouro ali, e depois que tinha o incensário ali, tinha o candelabro, a menorá, amém? O castiçal de ouro que ficava ali. E o sacerdote entrava no santo do santo, tinha um sumo sacerdote que ele entrava no santo do santo, e tinha o sacerdote que ele entrava ali dentro, os filhos de Arão. Eles podiam entrar no santo lugar. Amém? E eles tinham que ser o quê? Santo, irmão. Povo separado. Um povo separado é um povo que anda na justiça do Senhor. E um povo separado não é um povo que se torna melhor do que o seu irmão, querendo se achar melhor. Eu sou santão, eu sou isso. Não, um povo separado é aquele povo que anda na justiça do Senhor em todo o tempo, em todo momento. Não é porque o homem está vendo, não é por causa de pessoas, não é porque você vai para o inferno, mas sim porque você ama ao Senhor Deus. Na verdade, irmão, eu guardo as palavras do Senhor porque eu amo ao Senhor. Não é porque, tem um inferno, tem isso. Não, irmão, é porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo momento. Ele é longânimo. Então, quem não deseja ao Senhor, quem não é, irmão, que não ama ao Senhor? Porque guardamos a justiça e a palavra do Senhor. Porque amamos e queremos ser filhos do Senhor.
porque sem santidade não veremos ao Senhor. E Pedro vai dizer aqui, ó, porque, 1 Pedro, versículo 6 vai estar assim, ó, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Se invocas por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andeis em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá vendo? Quando ele disse sacerdote santo, aqui ele está falando, seja santo. Andai com temor nas coisas do Senhor, na justiça do Senhor, seja bom exemplo. Não como muitos se diz ser cristão, só diz sou crente, mas só veste roupa de crente, mas não vive a palavra do Senhor. Você dentro da sua casa, irmão, você não pode aceitar a mentira, a coisas erradas. Vamos supor que você for casado, a sua esposa não segue ao Senhor e chega para você e pede você para falar uma mentira, avisar alguém algo que é mentiroso. Você não pode mentir. Se alguém fazer algo ilícito, você não pode apoiar. Mas você tem que ir contra todas as coisas que são erradas. Porque você é sacerdote santo, irmão. E um sacerdote cuida das coisas do Senhor. E as coisas do Senhor são todos os seus irmãos. Quando você dá bom exemplo, você fala das coisas do Senhor. Mas quando você não dá bom exemplo, o que você fala? O bom exemplo quando o seu irmão vê você praticando a justiça. Porque se você é casado e sua mulher manda você mentir, você fala que não vai mentir, ela vai falar por quê? Aí você vai falar porque eu amo ao Senhor. Já basta os pecados que eu peco por ignorância, porque todos os dias eu peco. Mas é por ignorância, não por vontade própria, eu mesmo colocar a mão no pecado. Porque se nós nascemos em Cristo, irmão, não pecamos mais. Entende? Não pecamos mais o quê? Você não comete os pecados que você fazia, você não coloca a mão no pecado mais. Mas não quer dizer que você não peca. Você tem os pecados que você não sabe, irmão. Porque não somos perfeitos. Por isso a Bíblia fala que não existe homem algum na terra que são justos. O único que foi justo foi o Senhor Jesus, nos ensinando a ser filho do Senhor. Por isso as obras não nos justificam. O que nos justifica é a graça do Senhor Deus, a sua bondade. Não é pelas obras. Se fosse depender das obras, nós era condenado. Amém? Mas pela bondade do Senhor, nós somos salvos. Amém? Nós praticamos as obras porque amamos ao Senhor. Se vós sois filhos do Senhor, praticai. Seja como tal. Entende? É isso que o Senhor está nos ensinando. E quando ele fala sacerdote santo, é para isso. Para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. E quando Hebreus aqui mesmo vai dizer, Hebreus 13 vai falar aqui, ó, 12 até o 15. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando os seus vitúperos, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvores, isso é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Isso vai lembrar também de Oséias 14, que ele vai falar para o povo largar o pecado, largar as coisas e largar o sacrifício que era de bicho e fazer sacrifício de quê? Dos seus lábios, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, a partir desse momento que você é casa espiritual, o Senhor habita dentro de você, a partir desse momento você é sacerdote santo para oferecer sacrifício espiritual. E sacrifício espiritual é o seu louvor. E também quando você cuida do seu irmão e você traz ao seu irmão para a palavra do Senhor. Quando você ensina, quando o Senhor disse assim, ó, seja sal. O que o sal faz? Primeiramente, o sal, não vou falar uma comida mal temperada, uma comida cheia de sal, porque a comida cheia de sal não presta para nada, mas é uma comida bem temperada. Uma comida bem temperada, com sabor delicioso. Quando você acaba de comer ela, o que você vai sentir? Sede.
O Senhor está mandando você ser sal nas nações, fazer as nações ter sede de Cristo. E o Senhor Jesus disse, aquele que vem em mim, esse beberá da água. Ele dará a água, matará a sede. Correrá um rio de água viva. Ele está ensinando você a ser sal, ensinar seu irmão a vir, a meditar, a buscar. Não ele vir beber com você, mas você levar ele na fonte. Porque a fonte é o Senhor Jesus. Ele que jorra o rio de água viva. É ele que tem água. E você tem que levar os seus irmãos ali. Então, quando você faz o sacrifício espiritual, é quando você cuida também dos seus irmãos. Um sacerdote cuida da casa de Deus. E todos nós somos casa do Senhor Deus. E quando você cuida do seu irmão, automaticamente você está oferecendo sacrifício ao Senhor. Você está sendo um sacerdote zeloso. Ensinando seus irmãos a meditar, a estudar, ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, conhecer o caráter do Senhor, entender quem é o Senhor. Esse é o dever do sacerdote. Só que aqui, irmãos, tem o espiritual, que é isso. Hoje nós somos casa espiritual, sacerdote santo. Só que o Senhor disse que isso acontecerá literalmente no tempo do fim. Ele vai falar lá em Êxodo, capítulo 19, até o versículo 5 ali, que se vós ouvir a minha voz, farei de vós um reino sacerdotal. Ele prometeu que aquele que guarda as suas palavras, esse povo, será um reino sacerdotal. E isso vai se cumprir aqui em Apocalipse. Apocalipse ele vai falar isso, ele vai dizer aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 em diante, mas eu vou ler o 6. Esta é a primeira ressurreição, ó. Aqui, ó, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinará com ele por 1000 anos. Olhe para você ver, ele está te ensinando, irmãos. Ele está ensinando você primeiramente hoje nessa terra, ser um sacerdote, cuidando da casa de Deus, cuidando das coisas do Senhor. O Senhor não habita em templo feito por mão de homem, mas sim, ele habita dentro de nós. Então, quando você cuida do seu irmão, quando você dedica a amar ao seu irmão, quando você perdoa, quando você ensina o seu irmão a meditar na palavra, quando você é luz no meio das trevas para os seus irmãos, aí automaticamente você está praticando a justiça do Senhor. E quando você pratica a justiça do Senhor, quando chegar naquele grande dia, bem-aventurado será esses que guardou a palavra do Senhor verdadeiramente. Não foi crente só de fora, mostrando para as pessoas que são crentes, mas sim de dentro para fora, mostrando para o Senhor Deus, sendo filho do Senhor Deus, fazendo porque você ama ao Senhor Deus. É esse o motivo. E quando você faz por amor, ele vai te ressuscitar e você será um sacerdote de Deus. E cuidará das coisas do Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem um reino. E ele promete que nós nesse reino seremos sacerdote do Senhor Deus. Vai se cumprir Isaías 61, que vai falar o povo do Senhor será ministros e sacerdotes do Senhor. Isso que ainda não aconteceu, vai acontecer quando? Na primeira ressurreição. Será que você ressuscitará na primeira ressurreição? Porque essa aqui é a primeira ressurreição, irmão. Antes do arrebatamento acontecerá a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Amém? Esses aqui serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Porque Cristo há de reinar sobre essa terra. Aí vem outro estudo mais lindo ainda. Eu vou estar trazendo um estudo sobre o milênio. Eu vou voltar a trazer os estudos. Amém? Então, primeiramente. Então aqui, ó, o que ele disse aqui em Êxodo 19. Que ele disse assim, ó. E vós me serão, ó, primeiro ele fala aqui no 5, agora, pois, se diligentemente ouviste a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serão
Ó, sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Então, se você ouvir a voz do Senhor, você há de ressuscitar e será um sacerdote de Deus. Mas hoje, no espiritual, você está sendo um sacerdote do Senhor? Você está andando na justiça do Senhor? Você está andando conforme a palavra do Senhor? Como ele disse aqui, ó. 1 Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E quando você alcançaste misericórdia, você está sendo um sacerdote do Senhor, você está andando na justiça do Senhor, você está praticando as coisas do Senhor, porque se você não cuida do seu irmão, automaticamente, irmão, você não está sendo um sacerdote do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, está assim, ó, 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirás, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Então quando você cuida do seu irmão, amém, você está fazendo a justiça de Deus. Mas quando você não cuida do seu irmão, só julga, só aponta, mata o seu irmão, você dará conta ao Senhor, porque você está destruindo o templo do Senhor. Você preocupa com a casa de madeira, de pedra, mas não cuida da casa do Senhor. E o Senhor há de corrigir você. Agora, quando você dedica a cuidar do teu irmão, a fazer a vontade do Senhor, você naquele grande dia há de ressuscitar. E serão sacerdotes de Deus, ministros do Senhor, serão reis do nosso Senhor. Por isso Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Aí tem outros estudos maiores ainda, mas o estudo fica por aqui que eu quero fazer ele pequeno. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Viva a palavra do Senhor verdadeiramente, irmão. Pratique ela verdadeiramente. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não é religião, irmão. É viver a palavra do Senhor. Se você guardar as palavras do Senhor, vós serão salvos. Vós serão um reino sacerdotal. Mas se vós negar as palavras do Senhor, o Senhor também negará as vós. Amém?